Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com tanta facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam presas em um ciclo de escassez? Napoleon Hill descobriu algo que poucos perceberam. A mente não apenas pensa, ela cria. Hill dizia que o sucesso começa na consciência, não na carteira. Mas aqui está o que quase ninguém entendeu. A maioria das pessoas pensa com o medo e não com a fé. E a mente dominada pelo medo repete a pobreza, mesmo quando a pessoa trabalha duro. Esse é o primeiro segredo oculto. Os ricos não trabalham apenas com as mãos. Eles trabalham com a energia invisível da intenção. Eles acreditam tanto no próprio destino que suas ações ganham um peso espiritual. Eles não esperam que dê certo. Eles sabem que vai dar certo. E essa certeza cria oportunidades, encontros, coincidências, o que chamamos de sorte. Mas não é sorte. É vibração alinhada com propósito. Napoleon Hill dizia: tudo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. O problema é que muitos concebem o sucesso, mas não acreditam nele de verdade. Por dentro a dúvida grita: e se não der certo? E essa é a frase que mata mais sonhos do que qualquer crise econômica. Por isso, o primeiro passo da mente milionária é simples, mas profundo. E alinhe sua crença com sua visão. Pense, sinta e haja como se o seu sucesso já estivesse a caminho, porque no plano invisível ele já está. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 homens e mulheres ricos, mas há algo que ele não escreveu diretamente: em Pense e Enriqueça. Os ricos não apenas pensam positivo, eles pensam sistematicamente. Eles possuem um processo mental que se repete em cada decisão, e esse processo cria resultados previsíveis. Enquanto a maioria das pessoas é movida por emoções descontroladas, o milionário é guiado por um plano mental deliberado. Hill descobriu que todo sucesso começa em 3 fases mentais. Clareza: saber exatamente o que se quer com riqueza de detalhes. A maioria quer dinheiro, mas não sabe quanto, para quê, nem por quê. Clareza cria direção, e direção cria destino. Crença inabalável não é achar que vai dar certo. É criar dentro da mente uma realidade tão vívida que o mundo físico é forçado a acompanhar. A fé, dizia Hill, é o elixir que dá vida ao pensamento. Sem fé, o plano é apenas uma lista. Com fé, ele se torna uma profecia. Ação com persistência inteligente. Não basta agir. É preciso ajustar e refinar com cada obstáculo. Os pobres desistem. Os ricos aprendem. O fracasso é apenas um feedback disfarçado de teste. Napoleon Hill via isso como o ciclo da transmutação mental. Pensamento, emoção, ação, realidade, novo pensamento. Quando esse ciclo é repetido com propósito, ele se torna uma máquina de manifestação. E os milionários, consciente ou inconscientemente, vivem dentro dessa máquina todos os dias. Hill dizia que a mente humana é uma usina que transforma energia em poder financeiro. Mas essa usina precisa estar bem calibrada. Se você coloca medo, dúvida e procrastinação nela, ela devolve pobreza. Se você coloca foco, fé e propósito, ela devolve prosperidade. Por isso, o segundo segredo da mente milionária é: transforme seu pensamento em um sistema, não em um desejo. Desejo é emoção. Sistema é estrutura. E é a estrutura que sustenta o sucesso quando o entusiasmo acaba. Napoleon Hill descobriu que nenhum homem verdadeiramente bem-sucedido chegou ao topo sozinho. De Andrew Carnegie a Henry Ford, todos tinham algo em comum. Eles faziam parte de uma aliança mental. Um círculo de pessoas que vibravam na mesma frequência de prosperidade. Hill chamou isso de o princípio do mastermind e explicou que é como uma bateria mental coletiva. Quando 2 ou mais mentes se unem em harmonia, nasce uma terceira mente invisível, com um poder muito superior à soma das partes. É como se o universo dissesse: ah, vocês estão pensando em abundância juntos? Então eu lhes darei o poder de multiplicá-la. E é exatamente isso que acontece. Os pobres se cercam de reclamações. Os ricos se cercam de inspiração. Os pobres falam de problemas. Os ricos falam de ideias. Um grupo negativo é uma âncora. Um grupo positivo é um propulsor quântico de resultados. Por isso Hill dizia: mostre-me as 5 pessoas com quem você mais convive, e eu lhe mostrarei seu destino financeiro. Se você quer mudar sua vida,
Comece trocando de ambiente mental. Não é preciso abandonar amigos, mas é preciso filtrar influências. Toda mente com quem você se conecta, ou te eleva ou te drena. Não existe meio termo. O milionário entende que energia é contagiosa. Ele cuida de quem entra em sua mente, com o mesmo zelo de quem protege um cofre cheio de ouro. E o mais impressionante, esse poder não é apenas psicológico, é vibracional. Quando duas mentes estão alinhadas em propósito e fé, surge uma corrente magnética real, capaz de atrair oportunidades, recursos e sincronicidades que parecem milagres. Mas não são milagres, são leis. As mesmas que regem o magnetismo aplicadas ao campo mental. Por isso Hill ensinava: busque pessoas que pensem grande, e seus pensamentos crescerão junto. Se você quer prosperar, entre em círculos que falam de construção, de visão e de legado. Converse com quem acredita no impossível. E se ainda não conhece ninguém assim, seja o primeiro, porque mentes positivas se atraem como ímãs. E aqui está o ponto. Sozinho você pode ir rápido, mas em mastermind você vai longe e grande. Napoleon Hill dizia algo que poucas pessoas entenderam completamente. O que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o poder não está apenas em conceber a ideia, está em fazer o subconsciente acreditar. E o subconsciente é como uma terra fértil. Ele não escolhe o que é plantado. Se você planta escassez, ele te dá medo, dúvidas e limitações. Se você planta abundância, ele te devolve oportunidades, coragem e visão. Hill acreditava que o subconsciente é o elo entre o homem e o infinito, uma ponte direta entre a tua fé e a energia criadora de Deus. Por isso ele dizia que tudo o que você repete com emoção e fé torna-se uma ordem gravada no fundo da mente e o universo se encarrega de manifestar. Mas como programar esse poder? Hill deixou um passo a passo simples que poucos realmente seguem. Tenha um desejo ardente, específico e escrito. Não basta querer dinheiro. Diga quanto, até quando e por quê. Exemplo, quero 100 mil até 31 de dezembro deste ano, para investir em minha liberdade financeira. Repita essa meta todos os dias ao acordar e antes de dormir. Esses são os momentos em que o subconsciente está mais receptivo. Diga em voz alta com fé e emoção. Visualize-se já vivendo aquilo. E sinta gratidão como se já tivesse recebido. Essa é a frequência da realização. O sentimento de falta repele. O sentimento de gratidão atrai. Haja como se fosse inevitável. O subconsciente acredita no comportamento. Quando você se move com convicção, a mente entende que aquilo é real e começa a alinhar pessoas, situações e coincidências para materializar o seu desejo. E é aqui que o poder se torna quase sobrenatural. Napoleon Hill observou que pessoas que alimentavam a mente com riqueza acabavam atraindo ideias e oportunidades com precisão matemática, como se algo invisível estivesse abrindo caminhos. Ele chamava isso de o poder do subconsciente orientado pela fé. E você sabe qual é a grande armadilha? Muitos alimentam a mente com medo, achando que estão apenas pensando na realidade. Mas o subconsciente não entende ironias. Ele apenas obedece o que você sente repetidamente. Quem vive dizendo, eu não tenho, tá difícil, as coisas não andam, está ordenando à própria mente que mantenha a escassez. Por isso Hill dizia, não fale do que teme, fale do que quer. Cada palavra é uma semente mental, e o subconsciente é fiel. Ele sempre faz crescer o que você planta. Então a verdadeira chave da prosperidade não está fora, está dentro. A mente é o cofre onde todos os tesouros começam a ser formados, e você tem a chave. Comece agora a repetir. Eu sou abundância. Eu atraio riqueza. Deus é a força que me guia à prosperidade. Sinta isso. Creia nisso. Viva isso. E observe como o universo começará a conspirar para te mostrar o que sempre foi possível, desde que você acreditasse de verdade. Talvez você tenha ouvido falar de Napoleon Hill por causa do livro Pense e Enriqueça. Mas o que poucos percebem é que ele não escreveu um livro sobre dinheiro. Ele escreveu um livro sobre consciência, porque quando a consciência muda, o dinheiro é apenas uma das consequências. Hill acreditava que a pobreza, na maioria das vezes, é apenas um estado mental. E o que muda o estado mental
é a decisão de nunca mais pensar pequeno. Ele dizia: a riqueza começa na mente. O que você mantém constantemente em pensamento, você se torna. E esse é o ponto de virada. Você pode passar anos estudando, trabalhando, tentando, mas nada muda até que você decida internamente que merece mais. Quando você afirma com convicção: Deus é a força dentro de mim e eu nasci para prosperar, o universo inteiro começa a trabalhar ao seu favor. A mente que acredita cria, a mente que duvida destrói. Por isso, a verdadeira prosperidade começa quando você para de pedir e começa a agradecer. Quando você deixa de correr atrás e começa a atrair. Isso só acontece quando você entende que a força criadora que fez os céus e a terra também habita em você. Napoleon Hill chamava isso de o poder invisível. O mesmo poder que transformou homens comuns em gênios da prosperidade. Ele dizia: quando você une fé, desejo e ação, o impossível se torna inevitável. Então, pare agora por um segundo. Respire fundo e pergunte a si mesmo: em que eu tenho escolhido acreditar todos os dias? Porque é isso que está moldando o seu destino. Não são os outros, não é a economia nem a sorte. É o seu padrão de pensamento. As ideias que você alimenta em silêncio, as palavras que você repete quando ninguém está ouvindo. Acorde para a riqueza que já existe dentro de você. Não amanhã. Não depois que tudo melhorar. Mas agora. Pois toda grande mudança começa no exato momento em que alguém decide que não vai mais viver em escassez. E talvez esse momento seja o seu. Se esta mensagem tocou você, não pare aqui. O próximo vídeo vai te mostrar como transformar o poder da mente em resultados reais e visíveis na sua vida. Clique agora, continue essa jornada. E lembre-se, a prosperidade não vem quando você a espera. Ela chega quando você se torna o tipo de pessoa que a atrai. Assista ao próximo vídeo e desperte o poder invisível que há em você. Deus te abençoe.